continuando então, pessoal, então esse rei, ele acabava cedendo terras, né, para esses nobres, para que eles em troca, então, prestassem lealdade, proteção, entre outras coisas, tá? Então, como vai se chamar essa unidade de proteção da época, tá? Ela se chama feudo, tá? E esse feudo, então, vão ser centros rurais, onde, então, quem é o responsável é o senhor feudal, onde ali, então, várias pessoas vão buscar proteção e trabalho, tá? Então, vão buscar nesses feudos proteção e trabalho para conseguir viver, né? Já que o rei não estava mais conseguindo proteger as pessoas na cidade, tá? Como que funcionava um feudo? Tá? Então, um feudo era uma unidade, assim, era como se fosse um grande sítio, tá? E dentro dele, então, tinha várias coisas. Tinha o castelo, que é onde moravam, né, o senhor feudal e a sua família. Tinha os mansos, que eram onde se plantava, tá? O manso senhorio é onde se plantava os produtos para o senhor feudal. O manso servil era onde se plantavam os produtos para os servos, e o manso comunal, onde era uma plantação conjunta, tá? E existia também as aldeias, que era onde os servos moravam, os celeiros, que era onde guardavam o excedente do produto e também os materiais, né, para produção da terra, né, como enxada, arado, esse tipo de coisa. Existia então a igreja, que em todo o feudo existia, né? Existiam os moinhos, que eram onde se produzia, então, principalmente a farinha, geralmente próximo de um rio, tá? E existiam também os bosques, que eram lugares comunitários, mas que também onde era praticada a caça, né, entre os senhores feudais, tá bom? Como uma espécie de lazer, tá? O sistema de trabalho dessa época, tá, vai ser a servidão. Então, os camponeses, toda vez que eu falo a palavra servil, servidão, eu estou me referindo aos camponeses que trabalham nos feudos, tá? Então, o sistema de trabalho naquela época se chama servidão. Então, o que é essa servidão? Você não é um escravo, porque quando é escravo, você é totalmente dependente, né? Uma propriedade do seu dono, tá? O servo não. Tá? Ele vive, é pobre, né? Precisa trabalhar, e em troca então do trabalho dele, ele então recebe um lugar para plantar, um lugar para morar dentro do feudo. Então a servidão, ela é uma troca de favores entre o senhor feudal e o camponês, tá? Mas nem tudo são flores, né? O senhor feudal acabava, de certa forma, cobrando vários impostos, né, várias obrigações desse camponês, para ele continuar mantendo essa relação de trabalho, tá? Não poder simplesmente de uma hora para outra sair do feudo, tá bom? Então, existia uma série de obrigações, como a talha, a corvelha, a banalidade, a captação, a mão morta, o tostão de Pedro, todos eram uma espécie de impostos, tá? A talha era que o senhor feudal vai dar, então, um pedaço de terra para o servo plantar, para o camponês plantar. Digamos que ele colha 30 sacos de trigo naquele lugar, tá? Desses 30 sacos, 10 são do senhor feudal. Esse é o imposto ou a obrigação chamada de talha. A corvelha era a obrigação de plantar e de cuidar, né, das terras dos senhores feudais em determinados dias da semana. A banalidade era o pagamento ou uma espécie de aluguel por ferramentas e coisas usadas pelo servo que pertenciam ao senhor feudal. A captação é um tributo anual recolhido geralmente em produto, como eu falei para vocês, não existia moeda, né, no feudo, com captação do produto, tá? E era essa captação, esse recolhimento era feito por números de pessoas na família. Tem 2 pessoas é um valor, 3 pessoas é um valor, e assim por diante. A mão morta era uma espécie de multa que tinha que pagar para o senhor feudal se o camponês morresse, mas a viúva e as crianças quisessem continuar morando no feudo.
E o tostão de Pedro era o dízimo que o camponês, né, que o servo pagava à igreja. Então eram essas séries de obrigações que eram, de certa forma, obrigações, né, dos servos. A economia, então, ela era basicamente agrícola, tá? Então, vamos agora falar das características, do sistema feudal. Então, economicamente, era baseado na agricultura e na pecuária, e cada feudo era autossuficiente, ou seja, ele produzia o que precisava consumir. E o comércio quase não existia, tá? A gente vai ver mais adiante que a Igreja Católica vai ter uma rixa com os muçulmanos. E como os muçulmanos vão ser os maiores comerciantes da época, tá? A Igreja Católica vai condenar esse comércio. Então, por isso que o comércio vai ficar ainda um pouco mais difícil de acontecer nessa época, tá? Então, cada feudo era autossuficiente, ou seja, produzia o que precisava consumir, tá? A sociedade era, então, totalmente desigual e não havia mobilidade social. Se você nascesse um camponês, você permanecia camponês. Se você nascesse nobre, parabéns para você, vai ser nobre pro resto da vida, tá? Então, ela não existia mobilidade social, então ela era né? Não existia mobilidade social, e é uma sociedade estamental, ou seja, dividido em estados. Estados é o que a gente chama de classe social hoje, só que classe social é uma denominação moderna. Então, lá na Idade Média, a gente chama de estados, tá? E existia 3 estados: o clero, a nobreza e os camponeses. Os que oram, os que guerreiam, os que guerreiam e os que trabalham, tá? Então, o clero, que era a igreja, os nobres, então, que eram geralmente senhores dos feudos e também detentores do poder militar, tá? E os camponeses e servos, que eram os que trabalhavam, tá? Ou nos feudos, ou em algumas coisas, em algumas profissões, como ferreiro, né? Modista, entre outras coisas, tá? Então, como eu disse para vocês, não tinha mobilidade social. Se um servo ou um camponês, por exemplo, um camponês quisesse pertencer ao clero, poderia, mas ele ia exercer a função mais baixa do clero, que é ser padre. Então, um camponês jamais chegaria a ser papa, bispo ou qualquer coisa desse tipo. Então, um camponês poderia pertencer ao clero? Poderia, mas ele jamais deixaria de ser padre. Um camponês poderia entrar no exército? Poderia, mas ele jamais deixaria de ser soldado. Ele jamais ocuparia um cargo mais alto, tá? Só para esclarecer, tá bom? E na política, então, o rei tinha pouco ou nenhum poder sobre os feudos. Quem mandava nos feudos era o senhor feudal. E isso a gente chama de uma descentralização do poder. O poder está descentralizado, ou seja, cada senhor feudal exerce seu poder dentro do seu feudo. E o rei continua sendo o rei, mas não podendo mandar lá no feudo do fulaninho, tá? Cada feudo tinha o seu proprietário, tá? Que era era quem mandava no lugar. Tinha suas regras, suas leis, cada feudo era um feudo, tá? Pagava impostos pro rei, mas o rei não podia mandar lá, tá bom? E todas as relações, como eu disse, uma característica do feudalismo são as trocas de favores. Então, uma das trocas de favores mais conhecidas é a relação de sucerania e vassalagem, que é onde o sucerano, que pode ser o rei, mas também pode ser um senhor feudal, tá? Cede para um nobre, tá? Proteção e terras. E em troca, tá? O que ele quer? Desculpa, gente, deleta. A prof falou errado, tá? Esse sucerano, ele cedia terras, tá? Em troca, ele queria fidelidade e serviço militar, tá? Então, ele entrega terras, faz alianças políticas, mas de volta ele quer proteção, tá? E fidelidade.
Essa era uma troca. Então o suzerano ele pode ser tanto o rei quanto um senhor feudal, mas o vassalo é sempre alguém da nobreza. Não pode ser um camponês, por exemplo, tá? E para terminar e encerrar esta aulinha, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela foi a instituição mais rica, mais poderosa da Idade Média. Ela tinha mais poder do que o próprio rei. Então, todos os feudos tinham a igreja, né? Todos os países da Europa tinham uma igreja forte, tá? O Papa mandava, né, de uma forma geral. Então, e ainda por cima a igreja era detentora da educação. Então, como a maioria da população era analfabeta, a igreja ela ficava com o poder do conhecimento, o que é uma coisa muito interessante para a época. Então, ela falava muito em demônios, tá? Geralmente para assustar as pessoas. E ela também começa a condenar e perseguir toda e qualquer pessoa que exerce, né, práticas consideradas não católicas, tá? Geralmente práticas feitas por pessoas que não eram romanas, né, que tinham outros costumes religiosos. Então a igreja ela vai ser a instituição mais rica, mais poderosa, tá? E detentora do conhecimento da Idade Média. Então ela vai ter uma extrema importância durante esse período, né? E ela também vai condenar aí toda e qualquer prática que não for católica. Então ela vai começar a perseguir, ela vai começar a condenar, ela vai começar a matar toda e qualquer pessoa que não seguir os ensinamentos da Igreja Católica, tá? Então assim a gente encerra nosso módulo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem e perguntem. Vamos se esforçar, né, pessoal? Apesar da aula ser à distância, é muito importante que vocês assistam e se dedicam, tá? Se dediquem para que a gente consiga, de fato, superar isso aí, tá? Beijo!